E aí, pessoas, Thiago aqui, fui fazendo uma pancada de vídeos, pancada de coisa bacana sobre diversas literaturas que existem na nossa língua, mas agora vem uma lista especial de quadrinhos, o tema hoje é De Volta aos Quadrinhos, mas em contrapartida vamos ficar com livros de origens diferentes, em diversas línguas. Então fica aí como recomendação para leitura, porque elas variam um pouquinho aí da situação que vão aparecer, mas vale a pena dar uma conferida e procurá-las depois, caso tenha a possibilidade de ler nessas línguas estrangeiras. Se não, fica como registro histórico. Para começar a lista, um livrinho em português, achei muito por um acaso, não consegui ler ainda, mas se é uma coisa vindo do Brasil, das duas uma, ou você vai chutar o balde, ou ele vai ser fora do padrão. E como eu já estou pensando que é fora do padrão, acho que não é para se ignorar. Então fica aí como ideia de produto, trabalho nacional, que vale a pena dar uma lida, conferida pelo seu fator de relevância brasileira. Outro livro que também me chama a atenção é esse aqui. Apesar de estar em preto e branco, acredito que o original seja em versão colorida e que vai trabalhar alguma coisa relacionada àquelas publicações que eu já falei no outro vídeo de quadrinhos, justamente de como ele é tratado no Brasil pela academia. Até porque a história em quadrinho vai trabalhar design no processo de produção, roteiro e escrita em uma parte da produção, desenho e arte aplicada numa outra parte da produção. E entender as três vertentes que compõem as histórias em quadrinhos é fundamental para conseguir produzir uma coisa bem mais coerente com a qualidade tanto da pesquisa acadêmica quanto de produtos comerciais que precisam ficar evidenciados. Só que existe um detalhe. Muitas vezes professores não concordam em produtos comerciais. E muitas vezes o produto da academia não é comercialmente agradável para as publicadoras e editoras. Ou seja, existe um certo conflito invisível, mas que é importante ressaltar que ele existe, porque é a partir disso que a gente busca novos produtos, novas coisas. E essas novas coisas é que faz tanto a pesquisa acadêmica quanto o mercado de produção, o produto final em si, seja cada vez melhor. E acho que nesse ponto é um conflito saudável, mesmo não sendo agradável, mas vale a pena deixar aqui como informativo. Draw and Dangerous, um livro provavelmente de um descendente de italiano que fala do quadrinho italiano, por isso essa lista tem uma série de origens, já teve português, já estamos falando da Itália, mas eu também não posso falar da Itália porque tem diversos movimentos históricos, principalmente da arte, que teve muita influência no design. E aí quando eu falo de quadrinho italiano, por alguém que está escrevendo em inglês, eu estou fazendo uma grande mudança de local. Como eu não achei a editora desse produto, acredito que é em inglês, mas não consigo definir se foi para o lado da Inglaterra ou dos Estados Unidos ou até mesmo da Austrália. Acredito eu que não foi para a Austrália. Esse cara aqui esse produto, né, foi escrito no inglês americano, mas é baseado é uma galera que trabalha na América Latina. Então tem coisa em espanhol que pode ser interessante. Talvez a versão original dele também tenha em espanhol da América Latina. Por isso, falar sobre quadrinhos na América Latina é tão importante quanto falar da Itália e do Brasil. Um outro livro em inglês, porém falando dos quadrinhos franceses. A França é um dos maiores consumidores de quadrinhos do mundo e é um dos maiores consumidores de mangás do mundo. Só perde, eu acho que próprio o Japão. Como o mercado americano é muito maior que o francês, acredito que hoje em dia já tenha mudado esse patamar. Mas durante alguns anos, o mercado francês foi um grande consumidor de mangás. E aí ter uma indústria dos quadrinhos bem desenvolvida no território é fantástico. Pô, eu tenho Asterix, eu tenho aquele outro, qual é o nome? Teve The 13, teve até um brasileiro, um carioca que escreveu coisa lá no franco-belga, no mercado franco-belga, que foi Aldebaran. Teve The 13, que é o 13º, ou 13, que foi traduzido aqui no Brasil como 13. Virou jogo da Ubisoft. Então é um mercado muito bom, muito grande, muito bem estabelecido, consagrado. Quem conseguir entender como é que funciona o quadrinho francês e as politicagens internas do quadrinho francês e como é que eles fazem seu trabalho, é bem bacana. Por isso esse livro entra aqui como referenciação de um território do lado da Itália. Já falei da Itália, estou falando da França, já falei dos Estados Unidos. E aí tem também o mangá, o desenho japonês, que hoje em dia é uma referência tanto no quesito conteúdo quanto no quesito desenvolvimento. Até porque, até onde eu
eu soube, e não foi dessa pesquisa, tá? Foi muito antiga essa informação. Foi na época que eu ainda trabalhava com quadrinhos, tá? Fazia curso de desenho, mas não segui pela área porque eu não tive interesse. Mas agora aparece o interesse de volta, isso é bom. E lá naquela época já falavam que o quadrinho japonês existe desde o século XVIII ou antes. Que pelo que a gente sabe, e isso é divulgado sim, o Japão é um grande consumidor de produtos altamente visuais, e a comunicação visual no Japão é algo altamente desenvolvido. Se até aqui esse vídeo não merece um likezinho seu, pô, qual foi a graça? Onde é que eu tô errando? Deixa aí no comentário, porque se não deixar, não sei o que fazer, né? Pô, sacanagem, tá bom? Então vai lá, manda pro seu professor de desenho, manda pro seu professor de história, manda pro seu professor de arte, que vale a pena verificar o que tem nesses vídeos aqui. E ó, deixa o like aí, porque o titio aqui gosta, falou? Bora pro vídeo, bora continuar essa maratona de livros. O primeiro cardápio que o Japão teve, a primeira divulgação de coisa impressa, vem do século XVII, do período, se eu não estou errado, do shogunato, mas tem que pesquisar mais sobre isso. Mas eu também estava numa outra exposição sobre o Japão que aparecia exatamente as primeiras comunicações visuais de venda de produtos que os japoneses faziam de porta em porta. E era já no estilo mangá que a gente conhece hoje. Ó, tá mais simplificado, tá mais rápido? Sim, tá muito mais simplificado e mais rápido. Mas já mostrava uma tendência de trabalho que ia ser cada vez mais expandida e consolidada no passar dos anos. Por isso o Japão aparece aqui como referência interessante. E de novo, América Latina, México, isso é bacana de saber porque eu realmente não sabia de muitas coisas sobre o trabalho de histórias em quadrinhos no México. Em contrapartida, eu tenho a Mafalda na América do Sul e outros que também fizeram muito sucesso aqui nessa região, na nossa região. Um outro livro, e agora sim, um livro de língua inglesa, mas fica como referência por conta do chapado que é esse preto. Uma das coisas mais bacanas que os Estados Unidos desenvolveram foi justamente usar só preto e branco nos seus quadrinhos. O Japão nem usa tanto, apesar de ser bem popular isso por lá, os Estados Unidos têm uma expressividade no preto e branco muito forte. Aí eu tenho o Sin City e uma série de outros produtos comerciais, hoje até recentes, no final de 80, 90 para cá, que mostraram muito bem como usar o preto e branco e fazer isso se tornar uma força da expressão dos quadrinhos. E esse livro vai por esse caminho que é muito interessante. E, óbvio, um outro aqui também mais técnico no sentido de a história das narrativas gráficas. O Will Eisner traduziu mais ou menos na década de 70 termo comic de quadrinhos como novelas gráficas, graphic novels, e como também pode ser traduzido como narrativas gráficas, onde tem histórias de diferentes contextos, diferentes personagens, diferentes épocas, diferentes situações, que o grande objetivo é cativar o público e puxar mais gente, cada vez mais consumidores para esse tipo de arte e trabalho comercial que mostra como a literatura e a arte podem andar juntas num produto que agrada a diversas gerações e consumidores de diferentes mercados pelo mundo afora. Imagina só, você tem a oportunidade de trabalhar com quadrinhos. Oportunidade entre aspas, tá? Você aprende alguns conceitos, alguns detalhes da área, do setor, mas nunca faz atuação profissional. Por quê? Por N fatores. E realmente, fazer quadrinho é bem difícil. Tá? Mas faz parte da hierarquia visual, o que bate com o design editorial, porque é muito legal. E dessa forma, eu acho que vale a pena falar um pouco do quadrinho, justamente porque ele consegue misturar muito bem a questão da escrita, a questão do desenho, a questão da editoração e a questão de contação de histórias que muitas vezes passam despercebidas pela maioria da população. É fácil fazer? Não, nem um pouco. Mas saber origem, saber contextos, saber como cada país desenvolveu a sua arte e sua narrativa gráfica é muito interessante para ver por onde os quadrinhos caminharam e onde nós estamos hoje. Como produto comercial e como produto da cultura popular, como um produto político e diversos outros recortes que a gente pode fazer. Alô? Então, até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado e a gente se vê.